Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa série incrível, que é a história dos avivamentos e o perfil dos avivalistas. Tenho certeza que Deus tem falado muito com você, porque Ele tem falado muito comigo, e hoje não é diferente. Nós seremos impactados pelo avivamento chamado a Reforma Protestante. Então, no último episódio, a gente viu sobre a igreja primitiva. Nós vimos o avivamento que Deus causou ali daquele povo, diante daquele entendimento do que é avivamento, né? Um mover extraordinário do Espírito Santo que gera resultados extraordinários. Nós vimos na igreja apostólica um mover dos céus, uma promessa de Joel se cumprindo, uma promessa que é contínua, né? Uma profecia que é contínua, se cumprindo diante do povo. Muitas conversões acontecendo, sinais e maravilhas. Porém, a igreja, meus irmãos, ela entrou num período de decadência. Sim, após o último apóstolo morrer, o apóstolo João, né? Ele recebe ali na ilha de Patmos as revelações do Apocalipse, morre de velhice. Então, cara, o último apóstolo morreu, aquele que tinha mensagem, aquele que era, vamos colocar assim, o último avivado, vamos dizer assim. E aí então a igreja começa a viver um período de decadência. O que acontece com a igreja após esse momento apostólico? Eu vou resumir aqui de forma bem breve mesmo para você, porque o nosso foco aqui é a reforma, mas vamos lá. E a primeira coisa, que inclusive é muito trágica, é muito triste, é o nível de perseguição. A perseguição dos cristãos aumentou muito. Os cristãos tiveram que se espalhar, né? Inclusive chegaram na Europa ali, foi um tempo em que os cristãos tiveram que se espalhar, os cristãos tiveram que se separar, né? Não ficaram mais reclusos ali. E realmente, o objetivo de Deus não era que eles ficassem só ali. Infelizmente, isso teve que acontecer através da perseguição. E a perseguição ali em Roma, a perseguição ali foi extraordinária. Muitos cristãos morrendo queimados, muitos cristãos sendo crucificados, esquartejados. Então foi um período denso para a igreja. No ano 312, o imperador romano Constantino se converte ao cristianismo e resolve então cancelar a busca pelos cristãos, a perseguição. Ele realmente cortou isso, levantou um documento chamado Edito de Milão, e esse documento, o Edito de Milão, alegava o seguinte: os cristãos não serão mais perseguidos, os cristãos serão livres para cultuar a Deus aqui na nossa terra, em Roma. Então isso se tornou possível, e aí os cristãos tinham então a liberdade de congregar, a liberdade de viver o evangelho entre eles ali em grupos, sem se esconder mais em reclusos. E isso até parece bom, né? Olha que maravilha. Porém, nós tivemos consequências muito drásticas com isso. Com essa aliança entre Roma e a igreja, muita coisa ruim para a igreja, para o evangelho acontece. Por quê? Porque o povo cristão passou a ser dominado por Roma. O imperador romano Constantino passou a ter influência direta dentro da igreja e a governar o povo de Deus. E é lógico que nós sabemos que isso não é bom, porque o paganismo, então, entrou dentro da igreja e houve uma mistura ali de outras religiões, de outros deuses com o cristianismo. O rei Constantino, então, ele elege papas para governarem sobre a igreja, papas que receberiam influência direta de Constantino. Então realmente houve essa aliança entre a igreja cristã e o imperador romano, e isso não foi nada bom para a igreja. Os cultos passaram a ser abomináveis a Deus, os cultos passaram a ser cheios de idolatria, tinha ali práticas não cristãs, incenso, coisas que eram de outros deuses colocadas ali na prática do cristianismo. E isso foi algo muito trágico para o povo de Deus. As pessoas pararam de ter acesso à escritura, pararam de ter acesso à leitura, à meditação por elas mesmas, dependiam totalmente dos papas, dependiam totalmente desse imperador, dependiam totalmente do governo romano para exercer a sua fé de forma livre. Porém, houve homens de Deus que se levantaram diante dessa coisa trágica dentro da igreja, homens que não suportaram essa idolatria. Nós temos então os pré-reformadores. Quem foram os pré-reformadores? Nós sabemos muito bem de Martinho Lutero, que é o reformador da igreja aí. Nós sabemos que ele foi lá aquele que colocou as 95 teses, mas Martinho Lutero, ele simplesmente foi aquele
que eu não vou colocar como papel principal, porque foi um trabalho em conjunto de século em século, mas Martim Lutero foi aquele que liderou a reforma protestante, mas ela não teria sido possível sem esses pré-reformadores. Nós temos uma vasta lista de pré-reformadores, de homens que se levantaram, que se opuseram ali àquela liderança política dentro da igreja, e um desses homens foi John Wycliffe. John Wycliffe, nascido em 1330 e morto em 1384, era um teólogo e também um pré-reformador inglês. Ele foi um precursor das reformas religiosas. Wycliffe entendia que a igreja devia voltar à condição de pobreza dos tempos apostólicos e que sua autoridade devia circunscrever-se às questões espirituais. Wycliffe se levantou diretamente contra a venda de indulgências e ele também negava os dogmas da igreja e condenava a interferência desta em assuntos temporais. As ideias dele abriram caminho para o surgimento do anglicanismo. Em 1377, foi intimado a explicar-se perante o bispo de Londres. Wycliffe foi considerado herege, e isso porque ele se levantou contra os líderes da igreja, ou seja, os bispos, porém, ele se levantou contra eles com a palavra. Mas eles alegavam que ele era herege, eles alegavam que ele estava errado. Então, diante do povo que não tinha a escritura em mãos, diante do povo que não tinha a palavra em mão, alguns foram levados por essa mentira. Mas na verdade o Wycliffe, logicamente, não queria se rebelar contra a igreja, ele não queria se separar do povo de Deus, muito pelo contrário, ele queria que a verdade fosse trazida, ele queria que a Bíblia em sua essência fosse a vida do povo em prática. Sabe, não só uma liderança que diz o que o povo deve fazer, mas o povo com a palavra em mãos vivendo aquilo, vivendo essas verdades espirituais. Assim ele organizou grupos de padres que mais tarde foram chamados de lollardos, homens sem consagração formal, porém dedicados a ensinar os princípios do evangelho ao povo. Eles eram itinerantes, deslocavam-se pelo interior da Inglaterra, agrupados de dois em dois, vestidos de longas túnicas, descalços e com cajado nas mãos. Lollardo era um termo pejorativo oriundo do holandês Lolaert, que significa murmurador. O primeiro grupo de lollardos era composto de colegas de Wycliffe na Universidade de Oxford e Nicholas Herford. Deles também faziam parte. Wycliffe também foi aquele que traduziu a Bíblia para o inglês. A primeira tentativa da tradução da Bíblia para o inglês veio desse pré-reformador. Wycliffe entendia que todo o povo tinha que ter a Bíblia em mãos, então ele se levanta de forma, vamos colocar aí, rebelde contra o domínio da igreja na época, o domínio político dos bispos, e então começa a traduzir a Bíblia para o inglês. A hierarquia eclesiástica, porém, procurou por todos os meios ao seu alcance destruir as traduções feitas por Wycliffe e seus companheiros. Porém, apesar desses esforços, ainda hoje nós podemos encontrar alguns escritos de Wycliffe, comentários bíblicos de Wycliffe e também algumas traduções, algumas partes daquilo que ele fez como tradução da Bíblia. A Igreja Católica denunciou a tradução de Wycliffe como não autorizada. Seus escritos exercem grande influência sobre movimentos reformistas, como por exemplo o de John Huss e Jerônimo de Praga. Infelizmente, Wycliffe foi declarado herege e condenado à morte na fogueira. Wycliffe, diante de todo o seu esforço, juntamente com seus companheiros, ficou conhecido como a estrela d'alva da reforma. De fato, os seus resultados foram extraordinários através desse mover do Espírito Santo na vida dele e realmente influenciou diretamente a vida de Lutero, preparando o ambiente, preparando o povo de Deus, preparando a esfera da sociedade, deixando a igreja aberta, né, para que então a reforma acontecesse posteriormente. Em 1369 a 1415 viveu John Huss, nascido em Usinek, na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. John Huss foi o mais importante reformador religioso tcheco do século XV. Ainda jovem, começou a frequentar a Universidade de Praga como membro do coral. Tinha origem humilde e reconhecia que ingressaram na vida religiosa com o propósito de garantir apenas a própria sobrevivência. Mas após a sua graduação na universidade, iniciou ali a sua carreira de professor. Como jovem professor, Huss participou da vida universitária e social. Porém, reconhecia que quando o Senhor lhe deu conhecimento das Escrituras, abriu mão das futilidades da vida. Você percebe como esse livro é importante, cara? Essa palavra ela é preciosa, meus irmãos. Nós precisamos dar valor para a Escritura. Sabe, a reforma protestante ela está totalmente em torno da palavra de Deus. O fato dela ter acontecido foi porque essa palavra foi analisada, porque ela foi lida, porque ela foi interpretada pela luz do Espírito Santo. E essa palavra ela passou a ser amada por esses homens.
John Hus, então, após ter a interpretação das escrituras, assim como Wycliffe, cara, não tinha como ele ficar calado, não tinha como ele ficar quieto. A partir de 1401, John Hus passou a conhecer as obras de Wycliffe e se tornou um entusiástico defensor das ideias desse grande teólogo inglês. John Hus foi queimado vivo em 1415 e diante da sua morte ele cantava salmos ao Senhor e pedia a Deus perdão pelos seus inimigos, pedia a Deus misericórdia por eles. E ele profetizou algo poderoso que mais tarde teria seu cumprimento na vida de Lutero. Ele dizia o seguinte: hoje vocês podem matar o pato, mas daqui 100 anos se levantará o cisne, e esse vocês não poderão queimar. Hus, na sua língua, significa pato. Então ele faz essa profecia com relação a 100 anos próximos à sua morte. E foi 100 anos depois que se levantou Lutero. O sangue do mártir John Hus foi como uma semente nessa terra que gerou seguidores. E esses seguidores existem até hoje, chamados Hussitas, do sobrenome Hus, Hussitas, ou então os Moravianos. A igreja morávia existe inclusive nos dias de hoje. Antes de nós falarmos de Martinho Lutero, nós vamos citar mais um pré-reformador, esse aqui que era amigo de John Hus, que foi influenciado diretamente, que fazia parte do seu grupo, que morreu um ano após John Hus morrer. Savonarola viveu entre 1452 a 1498. Foi um ardoroso reformador de costumes, acolhido em 1475 no convento dos dominicanos. Ali ele escreveu tratados de teologia e filosofia baseados em Tomás de Aquino e Aristóteles, nos quais se opunha vigorosamente à vida pagã e moral da sociedade. Savonarola percorreu diversas cidades italianas pregando com energia contra a degradação de costumes provocada pela cultura do humanismo e do renascimento. Savonarola se levanta diretamente contra esses movimentos humanistas que tinham como foco colocar o homem no centro, trazendo a ciência como basicamente um deus. Savonarola tornou-se alvo de uma revolta popular comandada por bandos de jovens. A família Médici foi reconduzida ao poder. Savonarola foi preso e enforcado. O século é o 16 e o mês outubro, 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero, revoltado com a prática da igreja de vender indulgências para o povo, prometendo assim então a salvação ou a libertação do purgatório, prega então na igreja de Wittenberg as 95 teses. Martinho Lutero havia acabado de entender que a salvação é pela fé, que o justo viverá pela fé. Então, a verdade foi impregnada no coração de Martinho Lutero. Ele não podia mais aceitar aquilo. Alguém precisava se levantar. Alguém precisava trazer uma reforma para a igreja. Nunca foi do objetivo de Martinho Lutero se rebelar contra a igreja, se tornar aí, como a gente diz na modernidade, né, um desigrejado. Não. O objetivo de Martinho Lutero era fazer com que o povo se unisse na verdade. A palavra revelada deveria ser praticada. Sabe, aqueles que estavam se colocando como líderes diante da igreja estavam levando o povo de Deus à decadência, à falência, ao paganismo. Martinho Lutero ali então, cheio do zelo da santidade de Deus, com a mente iluminada, não poderia ficar parado. Algo deveria ser feito. As 95 teses de Martinho Lutero tinham como objetivo principal debater contra aquilo que a igreja estava ensinando para o povo e o que a palavra de Deus dizia. Martinho Lutero desejava nada mais que um arrependimento dos líderes, um arrependimento para o retorno ao normal, para o retorno à palavra de Deus. A salvação garantida através das compras das indulgências foi apenas um ponto em questão que fez Martinho Lutero se levantar para então causar reforma na igreja. Lutero influenciou Calvino, Ulrico Zwinglio, Philippe Melanchthon, Menno Simons, Hans Tausen, Lourenço Petri, na França, Suíça, Holanda, Hungria e países escandinavos. Lutero foi excomungado pelo Papa e escapou da morte na fogueira graças à proteção de Frederico III. Martinho Lutero tinha um desejo profundo de fazer com que as pessoas tivessem acesso às escrituras em suas mãos e pudessem lê-las e compreendê-las, sem que dependessem dos especialistas das missas, porque as missas eram realizadas em latim. Então nem todo mundo entendia a língua, nem todo mundo conseguia participar do culto, entregando totalmente o seu espírito para aquele momento, adorando a Deus em verdade e em espírito.
A verdade é que eles não podiam nem sequer, talvez, participar do culto, ficavam lá parados sem poder entender o que estava acontecendo. E aí o povo passa a ter acesso então às escrituras, o povo passa a ter acesso à palavra de Deus e por si só ler e compreendê-las. Isso foi considerado uma afronta contra a liderança, que acreditava que somente o clérigo, somente eles poderiam ter acesso à palavra e explicar ao povo, mas isso na verdade era uma desculpa, era uma estratégia para, com as escrituras em mão somente para eles, tirar do povo o direito de conhecer a verdade e então enganá-los e ter então o povo de Deus como simplesmente aqueles que dão dinheiro para a igreja. E essa era a realidade da época. Os olhos do povo, os olhos da igreja se abriram para a verdade. E após isso acontecer, muitas coisas mudaram. Inclusive, uma luta pelo direito da educação, uma luta pelo direito da prosperidade geral. E aí o povo então passa a aprender a ler. Grande parte da igreja deixou de ser analfabeta por ter a Bíblia em mãos para ler. O povo aprendeu a ler as escrituras, então passaram a ter um senso crítico, um senso de justiça. Uma reforma não só espiritual, mas uma reforma também moral, uma reforma também na sociedade de modo amplo. Infelizmente, com a Contra-Reforma foi causada uma separação entre o povo protestante e o povo católico. A ideia desde o início era ser apenas um povo, uma unidade. Mas infelizmente isso não foi possível, então houve uma separação do povo de Deus, aqueles que abraçaram as ideias católicas e aqueles que abraçavam as ideias protestantes. Mas Marlon, como que isso pode ser um avivamento se houve uma divisão do povo? Meus irmãos, nós temos que entender que uma ação extraordinária do Espírito Santo, ela tem esse objetivo de gerar resultados extraordinários. E ela é uma ação em conjunto com o povo de Deus na terra. O Espírito Santo faz algo e o povo na terra responde. Infelizmente, houve uma resistência com uma ação do alto. Alguns que a abraçaram viveram as preciosas verdades da Escritura, mas aqueles que resistiram continuaram na mentira e se afundaram. Infelizmente, nós tivemos essa divisão, mas nós preferimos nos apegar à preciosidade, nós preferimos nos apegar à verdade prática, o que mudou desde então. Sabe, é por causa da reforma protestante que nós temos acesso à palavra de Deus hoje de forma livre. Sabe, nós podemos congregar, nós podemos comungar nas praças, nas ruas. Nós temos essa liberdade da expressão da fé. Não é algo só reservado para um templo, não é algo reservado a um local específico. Nós temos países que ainda sofrem a perseguição cristã, mas no Brasil, por exemplo, nós temos essa liberdade de expressão da fé, e isso é algo maravilhoso, possível somente por causa dessa ação desses homens de Deus que responderam à ação extraordinária do Espírito Santo. Então, se eu fosse falar aqui do perfil de cada um, eu diria isso, que eles foram aqueles que preferiram abrir os olhos, responder à verdade do alto. Eles não poderiam enxergar aquilo sem uma ação do Espírito Santo. Eles continuariam cegos, sendo entregues às suas próprias concupiscências e depravação e sabe, paganismo. Mas, cara, Deus abriu-lhes os olhos e eles responderam em prática da verdade. Foi um avivamento porque foi uma correção de Deus na igreja. O avivamento é o mover extraordinário do Espírito Santo que gera resultados extraordinários, como nós vimos a definição de Richard Owen Roberts, e também nós percebemos aquela definição que faz muito sentido, que é o retorno ao normal e também viver com Deus sem mediocridade. Então, quando Deus corrige o povo tende a voltar ao padrão, ao início. Aqui nós temos as práticas muito parecidas, então, com a Igreja Apostólica. Após a Reforma Protestante, o povo foi retornando ao padrão, ao normal, tendo a Escritura em mãos, tendo a comunhão, tendo, sabe, a liberdade de expressão da fé, tendo a prática do cristianismo em suas vidas, não só em templos, mas fora de templos, dentro das casas, pregando o Evangelho. Muitas pessoas passaram a ter liberdade de expressão da fé após a Reforma Protestante. E nós precisamos amar as Escrituras. Homens de Deus gastaram seu sangue, gastaram seu suor, a fim de que essa palavra chegasse a todos os povos, a fim de que ela fosse traduzida para todas as línguas. Sabe, Martim Lutero, ele foi o pioneiro, mas aquilo que vem a seguir também é extremamente importante. E para finalizar, por que a Reforma Protestante pode ser considerada um avivamento?
Toda vez que a igreja, meus irmãos, ela vive um momento de muita escuridão espiritual, o Espírito Santo age soberanamente sobre a igreja e traz algo chamado avivamento, despertamento. E era exatamente esse cenário na época da Reforma. A igreja não tinha palavra, não tinha oração, não tinha pregação. E Martinho Lutero vem trazer esse grande movimento de retorno das Escrituras por meio da pregação. Por isso a Reforma é um avivamento. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado por ficarem até o final. Tenho certeza que você foi abençoado. Como vocês puderam perceber, eu fiz uma compressão aí, né, das informações. Eu resumi bastante a Reforma Protestante. O nosso foco aqui é falar do avivamento em si. Então, se você quer dados históricos, eu indico alguns livros para você, inclusive livros que eu tirei as informações para esse vídeo. Tá aqui, olha só, esse livro, A Reforma em 4 Tempos, de Paulo Ferreira. E também tem A História da Reforma, de Carter Lindenberg. Então, cara, é isso aí. Lê bons livros, vá mais fundo, conheça sobre a Reforma, pesquise e deixe que o Espírito Santo conduza você à verdade. Lê a sua palavra, cara. Lê a palavra de Deus, lê a Escritura, lê esse livro precioso, abrace ele e entenda que ele é precioso, que para que ele tivesse em suas mãos foi pago um alto preço, não só o de Cristo naquela cruz, mas foi pago o preço daqueles que resolveram entregar a vida para o propósito de Cristo. Homens que deram a sua vida para que essa palavra também chegasse a nós. Diz Alive, fogo, fogo, fogo. Vamos ter um avivamento, hein? Nós vamos ter um avivamento, cara. Nós temos que ter um avivamento.